aí, meu amigo e minha amiga cartoleira, como estão vocês? Aqui tá falando Gustavo, GSS Games na parada com vocês. E galera, tô aqui hoje, 17ª rodada do nosso queridíssimo Cartola FC, pra trazer pra vocês no vídeo de hoje sobre análise dos confrontos, galera. Onde basicamente eu digo quais times têm mais chance de conseguir SG, quais times têm mais chance de conseguir fazer muito gols, ou seja, colocar jogadores de defesa e de ataque desses times é uma opção muito válida. E quais confrontos você deveria evitar colocar muitos jogadores, porque são jogos muito parelhos, como por exemplo, Corinthians e Flamengo. Sempre lembrando que se você tiver uma opção que gosta muito, pode colocar sem nenhum problema, porque sempre é uma aposta válida. O que não vale é você colocar 4 ou 5 jogadores de um desses dois times, porque é muito difícil ser uma goleada para os 5 pontuarem muito bem. Tranquilo? Além disso, galera, sempre pedindo para você que ainda não é inscrito no canal, parceiro, se inscreve, papou com like, que além desse vídeo das análises ainda vai sair nossos times de pontuação, vai sair também os nossos times de 100 até 150 cartoleta, escalação da galera e muito mais. Essa semana foi cheia. Eu já queria pedir desculpa porque infelizmente nos vídeos passados eu não pude responder, estava fora de casa, acabei passando os 3 dias fora e não tive como responder ninguém, porém nessa podem mandar a escalação, tudo que eu vou responder todo mundo. Tranquilo? E sem mais delongas, solta a vinheta e vamos pro vídeo. Todo ano é assim. E aí, depois de nós. E aí, bora negão, tá negão. E aí, depois de nós. Voltando aqui, galera, e aí, é nóis, depois de nós, é nóis de novo. Galera, eu coloquei no vídeo de hoje novamente aquela nossa vinhetinha antiga, só para o povo relembrar. Lembrando que eu ainda vou manter aquela que a gente já colocou nova, que eu coloquei nos últimos 3 vídeos. Muita gente gostou, muita gente pediu a antiga. Eu de vez em quando vou colocar essa daqui só pra galera matar um pouco a saudade. Tranquilo? Porém, galera, vamos falar pro que importa. Antes de falar rapidinho da 17ª rodada, vamos falar também muito voado sobre a nossa 16ª rodada. Uma rodada razoável, galera. Os atacantes, em sua grande maioria, decepcionaram, como por exemplo, Guerreiro pontuou mal, Fred nem jogou e o Jô também pontuou baixo. Porém, defensores salvaram muita gente. O Balbuena conseguiu uma bela pontuação, David Braz conseguiu boa pontuação, Vanderlei imitou, também não é nenhuma novidade, e o Everton Ribeiro também imitou muito bem, Lucas Lima pontuou bem, ou seja, foi uma rodada onde os atacantes decepcionaram, porém meio-campistas e defensores principalmente salvaram muita gente. Vou falar rapidinho como eu fui. Eu fui uma porcaria com apenas 42.08. Por algumas explicações, como eu já havia dito, os atacantes por natureza não pontuaram bem. Diego Souza, que também era um que era muito cotado para os times, não pontuou bem. O Bruno Silva não pontuou bem. E o Nicão também não acabou fazendo pontuação. Isso acabou comprometendo muito minha pontuação, principalmente porque eu coloquei Nicão e o Vitor Luiz, principalmente porque eu estava em dúvida se Thiago Neves e Diogo Barbosa iam jogar. Acabaram que os dois jogaram e acabaram que os dois pontuaram junto para mais de 10 pontos, que faria minha pontuação ficar pelo menos acima de 50, que é algo mais aceitável do que um 40. Porém, acabou que David Braz e o meu queridíssimo Vanderlei acabaram salvando essa minha pontuação. Tranquilo? Porém, galera, vamos levantar a cabeça e pensar nessa 17ª rodada que temos que imitar a qualquer custo. Lembrando que nessa 17ª rodada o Corinthians voltou a ficar muito líder depois da vitória sobre o Fluminense fora de casa. Além disso, galera, o São Paulo com um empate ainda se manteve na zona do rebaixamento, porém o Avaí com a vitória começou a ameaçar o Furacão, que está com a sua mesma pontuação, basicamente só perdendo nos desempates, literalmente é só por gol pro, né? Nem saldo de gol, que ambos estão empatados. Porém, vamos direto para a análise. Primeiro jogo, Botafogo e São Paulo no Engenhão. Eu acho um jogo, galera, que eu vejo um favoritismo pelo lado do Botafogo. O Botafogo que vem oscilando muito. O Botafogo vai ter o jogo no meio da semana. O São Paulo é um time que tá precisando melhorar nesse Brasileirão, tá faltando muito pro São Paulo ainda. É um time que ainda se desorganiza muito, às vezes tem mau posse de bola, tanto que até nesse jogo contra o Grêmio teve mais posse de bola, porém faltou um pouco de decisão. E o Botafogo, galera, é sempre naquele negócio, jogando no limite, precisando sempre dos resultados. Algumas vezes ele consegue, sempre é um jogo complicado jogar contra o Botafogo, nunca é simples. Por isso que nesse confronto especificamente, basicamente um outro jogador que estiver focando ainda em valorização é válido, porém via de regra evitaria ambos os times para esse confronto, salve um ou outro que você acredite mesmo que seja muito bom. Depois temos Palmeiras e Avaí, galera. Aqui sim
Vemos o grande favoritismo da rodada, Palmeiras que vem novamente de uma vitória, acabou ficando agora em quinto lugar, passando novamente o Sport, vai jogar em casa contra o Avaí. Quando alguém ouve a palavra Avaí já fica com medo, porque sempre o Avaí é taxado como um cara que tá muito ruim, porém, lembremos que o Avaí vem melhorando realmente na competição, porém, dos confrontos ainda acredito que o Palmeiras seja o grande favorito, principalmente que estamos falando de um time que está na zona da Libertadores, que tem um grande elenco, bababá, que todo mundo fala, não vem jogando o que deveria, porém ainda muito bem posicionado contra um Avaí que ainda está brigando para conseguir escapar da zona do rebaixamento. Eu vejo, do meu ponto de vista, um grande favoritismo do Palmeiras, ou seja, jogadores de ataque, meia e zaga são sempre muito válidos, sempre com aquele porém que o Palmeiras também tem um jogo no meio da semana e é muito complicado entender qual é o time que o Cuca escala, porque ele nunca divulga o time até muito perto do horário do jogo, quando ele só não libera na hora do jogo mesmo. Depois temos Chapecoense e Atlético Goianiense. Aqui é um jogo que eu acho interessantíssimo, porque a Chape vinha muito ruim na competição. Nesses últimos jogos foi dando uma ressuscitadinha, voltou a conseguir pelo menos 2 vitórias nos últimos 5 jogos, 2 dessas nos últimos 3, pegando o Atlético Goianiense que todo mundo sabe que já vem muito fragilizado na competição. Ele e o Vitória estão se desgarrando do resto dos times, basicamente. O Atlético Goianiense está a 3 do Vitória, que já está a 4 do São Paulo. É um risco muito grande de gols pelo lado do Atlético Goianiense, sofrer gols, por quê? A Chapecoense tem uma defesa muito fraca, galera. A Chapecoense já sofreu 28 gols, porém tem um ataque decente, já marcou 22, ou seja, jogadores principalmente de frente da Chapecoense, por estar jogando em casa, é uma opção muito válida. Depois vemos aqui Corinthians e Flamengo, aqui é o grande jogo, né? É difícil ainda dizer que o Flamengo esteja brigando diretamente pelo título, porque 12 pontos é uma pontuação muito larga, porém é um jogo onde o Flamengo tem que dizer se ainda quer alguma coisa ou não, porque vamos supor, perder para o Corinthians é basicamente dar um adeus, porque aí fica 15 pontos, 5 rodadas, é basicamente impossível, além dos times que ainda estão na frente dele, que no caso é Santos e o Grêmio. Eu vejo aqui um favoritismo do Corinthians, óbvio, por ser líder da competição, tá jogando em casa, invicto, então é favorito, porém também não é um favoritismo tão grande a ponto de você acreditar que colocar vários jogadores do Corinthians é algo tão bom, porque o Flamengo também é um time muito cascudo, é um time complicado de ser batido, muito competitivo, é o time que, tirando o Corinthians, se eu não me engano, é o que menos perdeu, somente 2 derrotas, o Corinthians tem 0, porém é o segundo time que menos perde, ou seja, isso tem também uma grande chance de, quem sabe, esse jogo se tornar um empate, algo do gênero, evitaria os dois times, salvo se você estiver muito confiante em um jogador específico. Depois temos Coritiba e Atlético Mineiro que vem muito mal na competição, muito mal mesmo, já trocou de treinador, não consegue bons resultados. O Coritiba é um time que também vem caindo muito na competição em relação ao time que jogou no começo do ano, que estava até brigando ali pela zona de Libertadores. É um time que oscila também bastante. Vamos supor, contra o Flamengo até fez um jogo complicado, o Flamengo ganhou no finalzinho. Eu vejo um jogo bem equilibrado, assim. O Atlético Mineiro muitas vezes está jogando melhor até fora de casa do que dentro, não colocaria nenhum desses dois para jogar. Depois temos aqui Bahia e o Sport, galera. Para mim são dois times que estão jogando um futebol muito bonito. Se a gente for pegar os últimos jogos do Bahia, são 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Sport são 3 vitórias e 2 derrotas. Umas campanhas basicamente próximas nesse finalzinho, tanto que o Bahia está subindo um pouco. Claro que pela última derrota acabou novamente ficando ali bem perto da zona do rebaixamento, só que é um time que tem um futebol muito vistoso. São os dois times que, do ponto de vista do Nordeste, mostram o melhor futebol. Eu acho que é um jogo muito bom, principalmente para os meio-campistas dos dois times, tanto do Bahia como pelo lado do Sport. Pode ser um jogo, quem sabe, de pelo menos 2, 3 gols. Acredito que atacantes desses times também seja muito válida. Depois temos Ponte Preta e Fluminense. A Ponte Preta, que já estava começando a galgar ali perto da zona do rebaixamento, 2 vitórias, voltou àquela meio de tabela, pegando o Fluminense, que é sempre aquela loucura, apesar de que no último jogo acabou só levando
faltando um gol. É claro que esse gol custou muito caro, que foi uma derrota para o Corinthians. São dois times que estão ali com 21 pontos. Eu vejo um leve favoritismo até da Ponte Preta, principalmente por jogar no Moisés Lucarelli. O Fluminense é um time que oscila muito, faz grandes jogos, mas como é um time muito novo, acaba também tropeçando para alguns que não deveria, tanto que por isso que está ali. Não vai brigar por rebaixamento o Fluminense, porém eu também vejo dificilmente brigando por Libertadores. É um time que está passando por uma reformulação financeira e por isso principalmente atacantes como da Ponte Preta são opções válidas. Depois vemos aqui Cruzeiro e Vitória. Para mim, o segundo grande favorito dessa rodada. Claro que o Palmeiras eu acho um pouco mais favorito, principalmente pelo Palmeiras ser um time que está mostrando uma maior segurança do que o Cruzeiro. O Cruzeiro muitas vezes oscila demais, lembrando que o Cruzeiro também tem um jogo no meio da semana contra o Palmeiras, diga-se de passagem, ou seja, pode ser que um dos dois times com certeza chega muito feliz, o outro chega extremamente puto, porém o Vitória na teoria ainda está se mostrando um adversário mais frágil do que o Avaí. São 4 derrotas consecutivas no Brasileiro, então jogadores de frente e de defesa do Cruzeiro são muito válidos. Depois temos um confronto iradíssimo que do meu ponto de vista é o segundo melhor confronto dessa rodada, que é Grêmio e Santos. Vamos ter um confronto entre o segundo e o terceiro, o primeiro e o quarto colocado. Esse é outro confronto, galera, que eu evitaria colocar alguns jogadores. Por quê? Primeiro que o ataque do Grêmio é muito poderoso. O Grêmio com 31 gols, o melhor ataque da competição contra o Santos, que é a segunda melhor defesa, Vanderlei Mito. É muito complicado esse jogo, salvo se você tiver muito confiante, vamos supor, das defesas difíceis pelo lado santista, pode colocar o goleiro. Se você tiver muito confiante, quem sabe, nos atacantes gremistas também pode ser uma opção válida, mas não recomendaria tanto. E para finalizar, temos Vasco e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense que já está ali entrando na boca do rebaixamento contra o Vasco, que está fazendo uma campanha digna. Muita gente pensava que o Vasco estaria ali já provavelmente brigando desesperadamente pelo rebaixamento, coisa que não está. Na verdade está muito tranquilo na tabela. Vai estar jogando o Raulino de Oliveira, principalmente porque todos sabem que o São Januário foi interditada. Eu vejo favoritismo sim do Gigante da Colina para cima do Furacão, que está também muito pressionado, vem somente dos últimos 5 jogos 2 derrotas e 3 empates. Então, principalmente atacantes vascaíno é uma opção muito boa. Tranquilo? Então foi isso, galera. Essa foi a análise dos confrontos. Lembrando para vocês que a nossa escalação, o nosso time principal, vai sair no decorrer da semana. Se você já estiver vendo esse vídeo porventura na terça, na quarta ou em diante, descrição do vídeo. Tranquilo?